Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso estudo de geometria analítica, a gente vai começar a estudar agora um pouquinho sobre circunferência. Então, a circunferência, então, para a gente determinar a equação da circunferência, basta calcular a distância do ponto C, que é o centro da circunferência, ele é dado por coordenadas A e B, até chegar a um ponto qualquer da circunferência. Então, essa distância do centro a qualquer ponto dessa circunferência aqui, dessa linha, é chamada então circunferência, né? E para a gente calcular aqui, basta aplicar aquela fórmula que a gente aprendeu algumas aulas atrás, que é a distância entre dois pontos, né? Então, aplicando ela aqui, então vai ficar x do centro, x do ponto, menos o x do centro, que é a ao quadrado, mais y do ponto menos o y do centro, que é b, igual essa distância aqui é o nosso raio, né? Então, ficou raio ao quadrado. Então, essa aqui, então, é a nossa chamada, nossa equação reduzida. Então, só explicando aqui, ó, que a gente calcula a distância, ela é dada por distância de C até P. Ela vai ser, então, a raiz quadrada de toda essa parte aqui dentro da raiz. E isso vai ser igual ao raio. Só que para assumir com a raiz aqui, o que que a gente faz? A gente eleva os dois membros ao quadrado. Então, por isso que apareceu aqui o r ao quadrado. Então, essa é a chamada equação reduzida da circunferência. Para me encontrar a equação geral da circunferência, basta desenvolver a equação reduzida, aplicando aqui produtos notáveis. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, mais quadrado da diferença de dois termos, que é um produto notável, quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. E isso é igual a r ao quadrado. Passo esse r para cá negativo, mudando de sinal. Então, sempre minha equação geral ela sempre vai estar igual a zero. Então, esse termo vou ter que passar ele para cá, mudando de sinal. E aí, o que que acontece? Esses três termos aqui, ó, a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, eles não dependem do ponto da circunferência. Então, eu posso trocar isso aqui por uma outra letra, né? Porque isso aqui vai dar um número, então uma constante qualquer. Então, eu chamei aqui de f. Então, o que que vai ser o f para mim? O f ele vai ser a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Ok? Bom, condições de existência de uma circunferência. Então, eu tenho aqui a circunferência, assim com sua forma geral, certo? O A e B, eles têm que ser iguais e diferente de zero. Então, um que vai ter um desses aqui que vai ser zero, mas eles têm que ser iguais, o A e B. O coeficiente C tem que ser zero, porque não pode ter uma equação da circunferência onde tem o produto aqui de x e y, não pode aparecer, então isso aqui não vai acontecer. E o d ao quadrado mais e ao quadrado menos 4 vezes a vezes f, ele sempre tem que ser maior do que zero, porque é o nosso raio, né? E o raio ele tem que ser positivo, não tem como ser negativo, e também não tem como ser zero, porque senão não vai existir a distância do centro até o ponto, e então não vai existir a circunferência, né? Bom, então, tem aqui dois exemplos que ele pede, determine a equação da circunferência. Como ele não falou qual a equação que é, você pode fazer tanto a reduzida quanto a geral, com o centro no ponto menos 3 e 1 e raio 3. Então, eu vou fazer aqui a equação reduzida. Então, a gente vai ter aqui. Então, o primeiro aqui vai ficar, então, a equação reduzida ela é dada por x menos o x do centro, né? Que no caso eu chamei de A, mas você pode colocar assim também, mais y menos o y do centro. E isso é igual a raio ao quadrado. Substituindo agora, a gente vai ter x menos o x do centro, que é menos 3, com o menos da fórmula que vai ficar mais, então x mais 3 ao quadrado, mais y menos o y do centro, que é 1. Então, y menos 1 ao quadrado. E isso é igual ao raio ao quadrado. E o raio é 3, 3 ao quadrado é 9. Então, essa aqui é a minha equação reduzida da circunferência.
Caso ele peça para você encontrar a equação geral, basta você desenvolver aqui esses produtos notáveis aqui. Na questão 2. Na questão 2, ele pede para você verificar se as equações a seguir são uma circunferência. Então, eu tenho que ter essas condições. Então, a primeira condição aqui é o A é igual a B e é diferente de zero. Então, essa aqui pode ser uma equação da circunferência. O C, que é aquele que tem um produto x e y, não aparece aqui. E aí eu preciso verificar essa condição aqui, ó, certo? Ou uma outra maneira da gente verificar é eu comparar ela com a equação geral. Então, como é que eu vou comparar ela com a equação geral? Vou até fazer aqui embaixo que fica mais fácil. X ao quadrado mais y ao quadrado menos, então estou seguindo essa fórmula aqui, 2ax menos 2by mais o f mais f igual a zero. Então, mais f igual a zero. Bom, então comparando aqui, ó, o que a gente vai ter? Menos 2ax com 2x, então comparando esses dois termos que tem x, vai ficar então menos 2a igual a 2. Né? Esse menos 2 está multiplicando e passa dividindo, então 2 dividido por menos 2 vai dar menos 1, então o a vai ser menos 1. Então a menos 1. E comparando menos 2by com menos 2y, então eu cancelo esse y aqui, vai ficar só os coeficientes que estão do lado. Então eu vou ter que b vai ser então menos 2 dividido por menos 2, que vai dar 1. Então b é 1. Então com isso eu já encontrei o centro da circunferência. Então o centro dela vai ser menos 1 e 1. E a gente sabe lá que f é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Então aqui eu vou descobrir o raio, porque eu já tenho o a e o b, que são o centro da circunferência, né? Então estou aplicando nessa fórmula aqui. Então vai ficar 6 igual ao quadrado menos 1 ao quadrado mais o b, que é 1, menos o r. Esse r ao quadrado está positivo, vou passar ele para cá. Desculpa, ele está negativo, vou passar ele para cá positivo. E a gente vai ter, então, que menos 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, o 6 está positivo e para cá negativo. E aí eu vou chegar aqui num problema, que r ao quadrado vai ser 1 mais 1, 2, menos 6 dá menos 4. E a hora que eu for tirar a raiz quadrada aqui, não vai ter raiz quadrada de número negativo, ou seja, essa equação aqui ela não é uma equação de uma circunferência, ok? Bom, a outra maneira é você aplicar aqui, né? Então, o D é o que acompanha o X, o E é o que acompanha o Y, o F é o termo independente, que é o 6, e o A é o número que acompanha o X ao quadrado aqui. Então, você pode verificar aqui também, tá? Ou você pode fazer assim, que é uma outra maneira. Na segunda, então, eu vou fazer de acordo com essas condições aqui. A e B são diferentes de zero, são iguais. Não tem produto de x e y, que é o C. E agora eu vou verificar essa condição aqui, ó, que D ao quadrado. Então, só consertando aqui. Isso que a gente vai fazer aqui é o item B. Então, tem duas maneiras de você resolver esse exercício. Então, ali na letra A eu fiz de uma maneira, agora a letra B eu vou fazer de acordo com essas condições aqui. D ao quadrado mais E ao quadrado menos 4AF maior do que zero. Então, o meu D, o que é o D? É o que acompanha o termo que é x, então 6. Então, 6 ao quadrado, mais o E que acompanha o y, que no caso ali é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o F, que é menos 12. Então, vamos verificar aqui se isso aqui vai dar maior do que zero, né? Que é a nossa condição.
Então, vai ficar 36 mais 16 mais 48. Então, se eu estou somando aqui, tudo isso aqui é positivo, independente do resultado que der aqui, isso aqui sempre vai ser maior do que zero, ou seja, essa aí é uma equação da circunferência. O detalhe aqui é que nesse caso aqui eu não consigo determinar o centro e o raio da circunferência, né? Eu só verifico se é ou não a equação. Para encontrar o raio e o centro, basta fazer desse modelo aqui que eu fiz no item A, ok? É isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado e até a próxima videoaula. Muito obrigado.